Uriel de Direito Marítimo. Temos connosco o Uriel, Dr. Uriel Menete, e vai estar connosco o Dr. Bruno Lobo, penso que estará nas vias tecnológicas. Nós há um bocadinho falámos nas vias tecnológicas, isto é a vantagem das vias tecnológicas. O Dr. Uriel é advogado especializado em Direito Marítimo e Portuário, é sócio da Menete e Darsan Advogados, é docente de Direito Comercial Marítimo e Direito de Transportes, é pós-graduado em Direitos Petróleos e Gás Natural, mestrando em Segurança Marítima, membro fundador da Sociedade Lusófona de Direito do Mar, acho que nos vai explicar o que é isso, e membro do Instituto Ibero-Americano do Direito do Mar. Doutor Uriel, eu não gosto de tratá-lo por doutor, a gente não se trata por doutor, não precisamos tratar por doutor. Uriel, o que é que tem para nos dizer para já? Se eu falhei alguma coisa na apresentação, adiante-se a apresentar melhor. Queria começar por cumprimentar a todos os presentes, todos quanto se encontram presentes fisicamente, mas também a todos aqueles que nos acompanham pelas plataformas virtuais que foram disponibilizadas pela Ordem. Agradecer ao Dr. Pedro Couto, apesar de que nós não nos tratamos de doutor. Agradecer ao Pedro pela apresentação que fez. Na verdade, creio que maximiza sobremaneira a minha imagem, transparece a imagem de um grande conhecedor da matéria, mas na verdade eu considero-me um eterno curioso e aprendiz de direito marítimo. Foi com muita honra que recebi o convite da Ordem dos Advogados para abordar o tema que teremos a oportunidade de abordar, sendo certo que quero advertir a todos os colegas que vieram com a pretensão, eu ouvi enquanto vinha para aqui, vinham com a pretensão de vir ouvir uma aula jurídica sobre a matéria, não é esse o nosso propósito. Pelo menos na perspectiva que me foi apresentada pela Ordem, o propósito deste momento é o de despertar nos colegas uma curiosidade, uma vontade e chamar a atenção para a necessidade de pensarmos na especialização nesta matéria. Eu ouvi no painel que nos antecedeu falar-se muito em especialização, em parcerias, na necessidade de evoluirmos como profissionais e fazermos evoluir a nossa advocacia. Um dos temas que eu creio que é bastante relevante neste contexto é, sem dúvidas, o do direito marítimo. Então, não sei se com a palavra inicial o Pedro queria que eu arrancasse ou era só para eu aceitar ou não a apresentação que foi feita. Não, eu acho que a gente vai fazer um bocadinho de conversa também aqui, mas só antes disso, só ter a certeza que o Dr. Bruno Lobo está connosco. Ele é um advogado do Brasil, é especialista aduaneiro e direito marítimo e é o CEO da Maritime Law Academy do Brasil, que é uma entidade que dá formação e administração de cursos pós-graduação na área de direito marítimo. Dr. Bruno, bem-vindo aqui à nossa sessão e obrigado por nos estar a juntar a nós aqui neste painel misto virtual e presencial. E se calhar dizer-lhe só para nos dar algumas palavras antes de começarmos com a nossa conversa e explicar se calhar um pouco o que é o Maritime Law Academy. Se calhar começamos por aí, talvez, Dr. Bruno? Pode ser. Bom, doutor Pedro Couto, gostaria de agradecer aí o espaço, né? Eu fico feliz aqui, muito feliz de poder estar aqui, né? Bastante honrado, porque para a gente da Maritime Law Academy é uma realização, a gente está avançando em águas internacionais, né? Até para manter no tópico do nosso painel.
Eu gostaria de agradecer, então, aproveitando pelo menos a nossa introdução aqui, eu gostaria de agradecer ao bastonário aí, o Dr. Carlos Martins, pela oportunidade de estar aqui, né, de nos fazer presente. Te agradecer pela moderação aí desse painel, agradecer ao amigo Dr. Uriel. Eu estou falando doutor, mas vocês já deixaram claro que doutor não é. A gente não precisa dessa formalidade toda, né? Então, mas de toda forma, na pessoa do Uriel, eu cumprimento a todos aí que estão assistindo a gente, que eventualmente venham nos dar a honra de poder ser nossos alunos, né? Então, a Maritime Law Academy, eu acho que até para. Se a gente vai começar aqui o painel, eu de repente vou passar minha apresentação. Eu acho que isso pode ser bacana até para todo mundo conhecer um pouco do nosso do que é o nosso conteúdo, se for preferível para vocês assim. Acho que sim, mas se calhar só antes de passarmos à apresentação sobre a formação de direito marítimo, eu ia Ok? aqui perguntar ao Ariel, que nós falamos sempre em direito marítimo, direito marítimo, direito marítimo. O que é direito marítimo? É o direito do Boa. mar? É o direito dos barcos? Nós temos... O que é que de facto é o direito marítimo, Ariel? Em poucas palavras, sem dar uma aula, como você disse. Bem, eu ia pedir ao pessoal técnico, eu tenho ali um guião, mas eu posso ir falando mesmo se o guião não estiver aqui. A pergunta que o Pedro me faz recorda-me muito as questões que são colocadas sempre que nós vamos abordar a questão de direito marítimo. E antes mesmo de abordar a questão temática, pergunta-me, mas Uriel, por que o mar? Por que o mar é algo assim tão relevante que dá aso a que os juristas se sentem para estudar e desenvolver ciência em torno do direito marítimo? Eu costumo gozar, Pedro, costumo lembrar que quando eu olho aí para as mesas dos colegas, a primeira coisa que eu vejo em cima da mesa é água. Acho que está claro que a água é dos recursos mais importantes na nossa vida. Se nós nos recordarmos, cerca de 71% do nosso organismo é composto por água. Ou algum dos colegas tem dúvida? Eu acho que não. Mas mais do que pensarmos nessa perspectiva, eu gosto de levar a olharmos o direito marítimo numa perspectiva evolutiva. Se é verdade que é importante para o corpo, também é verdade que a água está em quase tudo que nós tratamos. Analisem que cerca de 70% da Terra, do planeta Terra, é coberto por água. E desde 71%, cerca de 96% da água que cobre ou que ocupa o planeta Terra é água salgada. Ou seja, independentemente de vocês acreditarem no mundo criado por Deus ou evoluído de onde quer que seja, o oceano é um fator de extrema importância na nossa vida. Pedro, olhando para Moçambique em concreto, eu gostaria de lembrar aos colegas que nós temos influências culturais, temos influências acadêmicas que provêm, em certa medida, da ocupação que o país sofreu, quer pelo colonialismo português e antes disso. Tudo isso veio parar a Moçambique por meio da água, do mar. Moçambique tem cerca de 2.700 quilômetros de costa, colegas, e a verdade é só uma. Eu vou dispensar a apresentação, já arranquei. A verdade é só uma. Por que mar e onde é que o direito entra no mar? Nós temos cerca de 2.700 quilômetros de costa marítima em Moçambique. E se vocês repararem, as 3 maiores cidades moçambicanas são cidades portuárias. Maputo, onde nós estamos agora, nasceu na Baixa da cidade. Nasceu na Baixa da cidade porque é lá onde se encontra o porto. E se vocês analisarem, ao longo dessas 3 cidades, nós fomos nascendo em função da existência do nosso mar e da existência dos nossos portos. Não é acaso que temos o papel que temos na SADC e na região relacionado com a nossa infraestrutura marítimo-portuária.
E o direito nunca está longe das atividades. Nós podemos olhar um pouco mais a fundo e perceber que onde há portos, onde há mar, circula cerca de 98% do comércio internacional. 98% das transações comerciais que nós realizamos, nós e o mundo inteiro, acontecem no mar. Daí nasce uma panóplia de disciplinas relacionadas com o mar, entre elas o direito marítimo. E o que é? O Pedro perguntava-me o que é direito marítimo. Bem, numa resposta simplista que normalmente os colegas dão, pensam no direito marítimo na perspectiva da disciplina que regula os contratos de utilização de navios. Estaria eu enganado? Não. Normalmente é assim que nós olhamos. Eu tenho percebido que os colegas, e não só colegas, os docentes, os magistrados, quando pensam no direito marítimo, estão a pensar nos contratos de shipping só, estão a pensar nos contratos de fretamento, etc. Muitas vezes, quando somos abordados sobre direito marítimo, é quando há um arresto de um navio, não é? Então, há uma tendência da classe jurídica nossa de olhar o direito marítimo muito isoladamente para aquilo que nós conhecemos como direito dos contratos marítimos ou direito comercial marítimo. Mas o direito marítimo vai muito além disso, colegas. E é por isso que nós estamos aqui. É que esta componente que todos nós conhecemos, que é tratada muitas vezes nas universidades como um capítulo do direito dos transportes. Assim, em uma semana ou duas, é o que a maioria das universidades tem como tempo designado para tratar do direito marítimo. Eu, por exemplo, Pedro, levei 4 anos. Levei 4 anos a estudar direito marítimo porque o direito marítimo acaba sendo transversal. Existem correntes, inclusive, que lutam pela autonomia do direito marítimo. E por que autonomia? É que se nós nos ativermos exclusivamente ao contrato de utilização do navio, vamos deixar de lado muitas outras abordagens que o direito marítimo traça. Desde logo, quando nós pensamos em falar de direito marítimo, temos que analisar o fator 0, aquilo que eu considero básico. Não se fala de direito marítimo sem aprender direito do mar. Nós primeiro conhecemos a via. Onde é que acontecem as atividades? No mar. O direito que regula os espaços marítimos, o direito dos estados nos espaços marítimos, os limites, que regula se nós podemos trafegar lá a nossa embarcação, sim ou não, em que circunstâncias, quais as nossas obrigações, chama-se direito do mar. E estudar direito marítimo sem entender direito do mar é quase 0. Então, começa aí. Depois de falarmos do mar, nós podemos falar sim do navio. O navio ou embarcação é um dos instrumentos que é utilizado no mar. Mas eu podia provocar aqui alguns colegas e perguntar, ok, se direito marítimo é só navio, o que regula o exercício nas plataformas de petróleo que estão a ser instaladas no Rovuma? Uma plataforma de petróleo, de acordo com a lei internacional, é igualmente considerada uma embarcação. E como ela, existem tantas outras. Nós pensamos sempre no navio, no comércio, no transporte, mas a plataforma está lá, é regida pelo direito marítimo. Os colaboradores que estão tanto nas embarcações quanto nas plataformas de petróleo obedecem a regras internacionais e mesmo nacionais distintas das regras que nós aplicamos no nosso dia a dia. Para ter uma ideia, os colegas, se forem avaliar, o Estado moçambicano aprovou um regulamento de trabalho marítimo. Se calhar muitos não sabem. Mas por que aprovou? Porque aquele regulamento, para além de ter a obrigatoriedade de ir em concordância com a nossa lei laboral, tem a obrigatoriedade
de estar em concordância com os instrumentos normativos do trabalho marítimo internacional. Portanto, temos direito do mar, temos o direito da navegação. Como é que os navios navegam é uma regra distinta. Como é que as pessoas que trabalham nos navios, nas plataformas, etc., devem estar é uma outra norma distinta. Falamos muitas vezes em direito ambiental. O direito ambiental, caso não saibam, tem toda esta componente que nós conhecemos, mas existem normas internacionais ambientais marítimas. A poluição por hidrocarbonetos, a poluição dos navios, são convenções de que Moçambique, por exemplo, é parte, mas honestamente eu não vejo essas matérias serem tratadas no nosso dia a dia. Poderia ir muito mais, onde há pessoas já crimes, viu, doutor Elísio? Eu sei que ele é apaixonado por direito penal e criminal. Mas não sei se o doutor Elísio, no seu dia a dia, alguma vez implementou um instrumento que fico sem saber se o nosso legislador se esqueceu que existe um Código Penal e Disciplinar da Marinha Mercante, que se atém a questões criminais no domínio marítimo. Mas eu nunca vi ser implementado cá, não sei se os profissionais que lidam com direito penal sabem que ele existe, da mesma forma que nunca sei se o regulamento marítimo de trabalho marítimo é ou não conhecido. Nunca sei, colegas, se nós, quando pensamos, por exemplo, no direito de petróleos, lembramos-nos que a plataforma é uma embarcação. Nunca sei se os colegas percebem que aquela parte do contrato de shipping é só uma das diversas exceções do direito marítimo como todo. Doutor Pedro, eu poderia ir muito longe, mas por fim, só para dar nota, porque o nosso tema é sobre as oportunidades com o surgimento do Tribunal Marítimo, só para termos ideia da complexidade da panóplia. Em 96 foram aprovados, ou foi aprovada uma lei que estabelecia os tribunais marítimos em Moçambique. De 96, só no dia 2 de agosto deste ano é que esses tribunais foram efetivamente instalados. E se calhar a pergunta que eu iria colocar aos colegas é o porquê. Eu tenho as minhas respostas, posso avançar, mas uma delas é, sem dúvida, a complexidade da matéria em si e, para além da complexidade da matéria em si, era perceber como e o que vai ser o ramo de jurisdição marítima, o que vai abordar, o que compõe. Se nós olharmos para o que os colegas pensam e muitas vezes abordam quando olham para o direito marítimo, se calhar vão ficar decepcionados, porque se fossem só os contratos de shipping, não faria sentido que o Tribunal Marítimo de Moçambique, por exemplo, tivesse secção civil e secção criminal. Logo aí começa um ponto de interrogação. Por que um tribunal que supostamente só vai tratar de contratos de utilização de navio, por que tem a componente criminal? Então, o meu papel hoje aqui não é necessariamente o de dar uma aula de direito marítimo, nem vim com esse propósito, mas era o de convidar os colegas a perceberem que em cada uma das áreas que exerce a advocacia, seja criminal, seja civil, seja comercial, seja laboral, seja ambiental, há sempre interseção com o direito marítimo. Tem normas internacionais, tem normas nacionais e que muitas vezes ficam esquecidas. A doutora Zara falava da necessidade de nós evoluirmos. Muitas das transações internacionais são, como eu disse anteriormente, feitas por via do mar, por via marítima. Isso acarreta muitas vezes contratos de transporte internacionais, contratos tipo os famosos Bill of Lading, as cartas partidas,
implica saber o que é cada uma das partes nestas relações. E, infelizmente, de algum tempo para cá, ao invés dos profissionais na matéria aumentarem, temos sentido uma tendência em reduzir. E por isso acho que, sabiamente, aproveito o momento para agradecer a ordem na pessoa do bastonário. Acredito que, sabiamente, foi trazido este tema para que nós possamos começar a debater mais sobre as diversas acessões do direito marítimo em Moçambique, atendendo e considerando que, para além de tudo aquilo que eu disse como oportunidades, como áreas, atualmente foi implementado o tribunal e, naturalmente, que onde há tribunal, pressupõe-se que nós tenhamos capacidade de ir lá pelejar, defender interesses de clientes, e para isso precisamos, naturalmente, deste tipo de fóruns e outras ferramentas que eu acredito que o Bruno poderá trazer. Tá. Obrigado, Ariel. Bruno, então, agora que tivemos aqui uma não quero usar aula, mas foi quase, Ariel, mas foi bom. E, de facto, aquilo que o Ariel diz, e é muito importante, nós vemos no mercado moçambicano, na nossa profissão, cada vez menos pessoas, ou menos especialistas, ou menos conhecimento sobre a área do marítimo, que é uma área que está a crescer, que tem agora os tribunais e por aí fora. E somos muito poucos, acho eu. Não, se calhar contam-se pelas mãos, os dedos de uma mão. E deixo convencer-nos a passarmos a ser muitos. Legal. Bom, Pedro, Uriel, excelente palestra, né? Novamente, para mim é uma honra, até porque, como brasileiro, a gente poder estar representando uma instituição de ensino em outro país que está desenvolvendo uma área tão cara quanto o direito marítimo. Eu falo cara no aspecto de valorativo axiológico aqui, né? Quanto a gente atribui valor, e eu acho que o Uriel ele conseguiu deixar muito claro qual é o grau de importância do direito marítimo, né? Aonde que isso se envolve? Não é à toa que a gente tem um segmento militar único exclusivamente especializado dentro do mar, né? Então, todos os países vêm a ter, porque no final das contas o mar é um recurso estratégico, né? E a partir do mar, como o próprio Uriel falou, vai surgir os direitos decorrentes do mar e também as próprias intercorrências dele, né? Eu aqui no Brasil, a minha especialização é em direito aduaneiro e comércio exterior, né? A partir da carga chegando no país, você vai ter o controle da aduana. Isso vai gerar uma nova esfera de direitos, uma nova etapa de controle, uma nova área de especialização. O direito do porto, o próprio porto. O porto é um organismo extremamente complexo, ele exige muito controle, né? Até porque, se a gente for lembrar, a palavra porto, ela deriva da palavra porta, né? Ou seja, é o local de entrada do seu país. Então, a gente aqui da Maritime Law Academy, e até né, eu, em nome da professora Eliane Octaviano Martins, que é quem fundou a Maritime Law Academy, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a qualidade da entrega do ensino, né, para que o ensino ele não seja unicamente teórico, para que ele seja prático. Então, quando o Uriel nos procurou, né, o Uriel já foi aluno aqui, e já fez cursos e tudo mais, né? E ele trouxe a ideia de que, olha, em Moçambique a gente está com a fundação de um tribunal marítimo e existe uma necessidade muito grande de qualificação, né? Para que a gente compatibilize as necessidades do povo moçambicano, né? Então a gente pensou e começamos a desenvolver um projeto, né? Para entregar, para fazer uma entrega que seja consistente com as necessidades. Então, eu vou fazer uma apresentaçãozinha, coisa rápida, não é para não é para a gente tomar muito tempo, não, até para que todo mundo tenha uma ideia do que a Maritime Law Academy representa, né? O que a gente pretende aqui eventualmente vir a apresentar. Então, a ideia hoje a Maritime Law Academy tem cursos de pós-graduação em Direito Marítimo e Portuário aqui no Brasil e em Direito Aduaneiro e Tributário Internacional. A gente, inclusive, está desenvolvendo um curso de uma pós-graduação, né, uma especialização
de direito dos transportes, mas esse aí, por enquanto, está parado. O que a gente vai desenvolver especificamente para Moçambique é uma pós-graduação em direito marítimo, né, em que a gente vai contar aí com o Uriel como sendo o nosso coordenador local. Então, ele é que vai trabalhar em conjunto com a gente para desenvolver as melhores práticas e fazer as melhores entregas, né? E, obviamente, a gente está contando aí com a Ordem dos Advogados de Moçambique para firmar um convênio até para conseguir gerar descontos extras para os advogados, para que os advogados consigam acessar esse conhecimento com o menor custo possível. Então, para começar, eu vou passar, é um videozinho básico, institucional, só para que todo mundo tenha uma noção do que é a Maritime Law Academy. Então, como falei, vídeo rápido, só para todo mundo entender o que é um pouco da Maritime Law Academy, né? A gente trabalha em cursos com ensino à distância, então as aulas elas são síncronas e assíncronas, né? Isso quer dizer que as aulas elas são dadas ao vivo e elas ficam gravadas. Então o aluno ele tem a oportunidade de assistir ela no momento em que a aula está ocorrendo e depois ela vai ficar gravada. Então, para a gente poder desenvolver um conteúdo interessante, o que a gente está preparando, né? Essa daqui é basicamente a estrutura hoje disciplinar que o curso que vai ser fornecido ele vai ter, né? Então, um curso de 420 horas, né? Uma pós-graduação normalmente chega até umas 360 horas, aqui a gente está adicionando mais 60 em que a gente vai tratar aí de vários tópicos, né? Do comércio internacional, teoria geral do direito marítimo, direito contratual marítimo, as avarias e os acidentes da navegação, o direito processual em si, o direito ambiental marítimo, o direito de seguro marítimo e a parte de logística. E tudo isso, obviamente, vai ter correlação com a legislação moçambicana, o que, de fato, é um desafio, né, principalmente para a gente desenvolver, mas a gente está contando aí com o Uriel para nos ajudar na adequação, que é algo que a gente está desenvolvendo. Então, eu vou deixar aqui o nosso contato, né, o contato do nosso comercial, até para quem quiser, pelo menos, fazer um contato, querer deixar um nome numa lista de interessados, vai ficar aí disponível também o Uriel, depois, se quiser passar o contato dele ali para o pessoal repassar para a gente, alguma coisa assim, vai ficar disponível. Então, a ideia é poder entregar uma capacitação que represente o povo moçambicano. E quando eu falo povo, eu estou considerando aqui os juristas em geral, né, os advogados, os juízes, os promotores, né, e todos aqueles que trabalham em conjunto. Até porque o que é interessante dessas áreas que envolvem o comércio internacional é que não só juristas se envolvem em cursos de pós-graduação, mas também pessoas que trabalham na área, né? Nós temos muitos alunos que sequer são juristas, né? Eles são muitas vezes estivadores ou pessoas que trabalham direto no porto e etc. E aí, o que é interessante desse tipo de curso é que o seu próprio colega de turma, muitas vezes, ele pode ser teu cliente ou virar teu parceiro, né? Então, bom, eu acho que pelo menos da minha parte era isso. Eu gostaria até de aproveitar aqui para renovar os agradecimentos ali, né, principalmente ao nosso bastonário aí que possibilitou esse encontro, né? Pedro, excelente a oportunidade de poder dialogar contigo e, de fato, né, o Uriel aí, que é nosso amigo aqui e o nosso futuro coordenador, e principalmente a todas as pessoas que estão nos assistindo, se nos derem a honra de poder ter vocês como os nossos alunos, será muito importante para nós. E, claro, a gente está sempre disponível para qualquer sugestão, né? Entendo algum interesse, a gente vai tentar atingir o máximo possível. Então, fico à disposição também para perguntas que quiserem. Muito obrigado, Bruno. Então, eu antes de passar perguntas aqui para os nossos colegas,
connosco ou online, quando a Ordem me convidou para fazer parte deste painel, eu disse, há uma pergunta que eu ando a fazer a mim mesmo há muito tempo na área do direito marítimo, e no direito marítimo, eu ainda sou do tempo em que o direito marítimo se via trabalhávamos em documentos de 1919 e por aí fora, que por acaso ainda estão em vigor, alguns deles, não é? E a minha pergunta tem a ver com isso. Nós vamos ter, espero eu, formações e especializações na área. Vamos ter um tribunal marítimo, mas parece que nos esquecemos da lei em si. Ou seja, acho que temos medo, peço desculpa à minha honestidade, mas acho que temos medo de mexer numa coisa que desconhecemos. E naquilo que mexemos mal. Porque, inclusivamente, hoje temos o regime dos contratos comerciais que veio trazer o contrato marítimo, mas veio pôr conceitos que são contrários às convenções, veio pôr conceitos que são diferentes daquilo que nós temos no nosso antigo Código Comercial, que ainda regulava o marítimo. E eu pergunto, Uriel e Bruno, que vai ter que dar as nossas formações aqui, olhando para isto, como é que isto vai ser? Como é que nós vamos regular e gerir e como é que vamos dar a confiança ao Tribunal para poder usar a lei e nós próprios, como é que nós vamos saber? O que é que temos que fazer? Bem, Pedro, um dos grandes dilemas, e fico confortável em ter essa conversa porque é algo que já tocamos ao longo de anos. Um dos grandes dilemas desta área tem exatamente a ver com o fato de ser desconhecida, pouco estudada, e em consequência disso, se nós repararmos, mexeu-se muitas vezes em aspectos relacionados com o Código Comercial, mas a área marítima ficava sempre relegada ao livro terceiro do Código de 1888. E ainda continua. E se nós pararmos como advogados para analisar, nós temos hoje uma dinâmica mundial, comercial, de transações, que já vai na utilização de inteligência artificial, já vai na utilização de tecnologias, já vai, quer dizer, anos-luz longe de 1888. Mas Moçambique continua em matéria de contratos marítimos praticamente estagnado em 1888. E muitas vezes o que perdoa-me o executivo, mas o que o nosso Estado faz é participar das conferências e dos congressos relacionados com esta matéria, ratificar ou adotar convenções e depois, quando chegamos cá, é como se aquilo nunca tivesse acontecido. O que é que isso propicia? Propicia que o profissional que vai lidar com o direito marítimo tenha de fazer um esforço titânico entre a utilização do direito interno e a implementação ou acomodação das convenções internacionais. Isso acontece com os contratos, o Código Comercial de 1888, isso acontece com o penal. Se nós pararmos para nos recordar, quando Moçambique teve a primeira situação de pirataria marítima, caso não se tenham apercebido, a nossa lei não estava em condições de fazer face àquele cenário. E era um cenário que estava ali, claro, indiscutível de pirataria, mas quando nós íamos à nossa legislação penal, encontrávamos um vazio. O mesmo vinha acontecendo ao longo de anos relativamente ao trabalho marítimo. Lei laboral remetia-nos sempre ali. Havia um artigo, já não me lembro se é 3 ou 4, que dizia esta área são tratadas em instrumento distinto. O direito marítimo esteve lá ao longo de vários anos, era sempre relegado a segundo plano. Os tribunais marítimos, idem. Nós, quando a Ordem abordou-nos inicialmente, em princípio teríamos cá a representação do tribunal, infelizmente não foi possível por outras tarefas, mas eu vou dar um outro tiro
relativamente a isso. Nos outros países, o Tribunal Marítimo não é essencialmente parte do judiciário. O Tribunal Marítimo está em regra sob a tutela do Ministério que superintende a Marinha. E para além de um possível juiz de direito, é sempre imprescindível que profissionais da Marinha, seja a Marinha de Guerra ou Marinha Mercante, consoante a necessidade, estejam lá, porque há matérias técnicas que definitivamente, por maior boa vontade que nós tenhamos, quer dizer, não vamos entender. Não, poderíamos ficar aqui horas em aulas e mesmo assim nunca esgotaríamos tudo o que é técnico, que é complexo, que está lá. Então, quando o Pedro pergunta, estamos parados na legislação? Nós estamos parados na legislação, estamos parados na implementação, estamos parados como advocacia na exploração desta área, muito por desconhecimento. É por isso que toda esta abordagem que foi feita vai descambar na necessidade de nós nos formarmos. Colegas, Dr. Pedro está aqui, não, ele é moderador, mas não me vai deixar mentir. Muitas vezes, a questão que me é colocada é: existe mercado para o advogado na área marítima? É um mercado rentável? Se 98% das transações comerciais ocorrem por essa via, tem ideia do fluxo de contratos que são celebrados? Se nós temos tanta infraestrutura portuária no nosso país, tanta atividade que ocorre lá, acham que não há demanda, não há necessidade de profissionais que entendam de direito portuário e marítimo? Se nós temos oil and gas, uma vez, e repito aqui, eu acho praticamente impossível que alguém seja tão bom em direito de petróleo e gás a ponto de assessorar aquelas entidades que estão lá se não entender de direito marítimo, porque o petróleo está a ser explorado no mar, a plataforma tem a qualidade de embarcação e para aquele petróleo sair dali para onde quer que seja, ou gás sair dali para onde quer que seja, precisa naturalmente de contratos marítimos todos os dias. Então, nós estamos de facto parados do ponto de vista legislativo, mas a minha expectativa é que seja a ordem e sejam os advogados a fazer, vamos dizer, fazer o barulho necessário para nós percebermos que não podemos continuar a tratar de contratos de milhões de dólares a usar uma lei de 1888. E só chegaremos lá quando nós todos, ou pelo menos uma boa parte de nós, estivermos a falar a mesma língua. Enquanto for Dr. Pedro e mais 2 ou 3 colegas, quer dizer, fica difícil até fazermos barulho. Vamos fazer barulho como? Vamos falar de alteração legislativa como? Vamos discutir com quem? Então, é esta a abordagem que nós pretendemos trazer aqui hoje, ouvindo o que é possível ser feito. Claramente que os colegas se calhar vão se questionar, vão ainda levar algum tempo a entender, mas eu reitero, Pedro, está parado o Código Comercial nessa matéria, mas também está parada a legislação laboral sobre essa matéria. Nós fizemos um regulamento de trabalho marítimo que eu não sei se se ajusta ao que internacionalmente é aceito. Está parada a matéria criminal, está parada a matéria ambiental. Portanto, por onde começar? Por estudar. Exatamente. Bruno, vai ser um desafio grande, mas que se calhar é um bom momento para nós aproveitarmos as vossas mais-valias, as vossas experiências, para nos prepararmos para o futuro que vem aí. E como dizia o Uriel, com o desenvolvimento que nós temos nas áreas do petróleo, explorado offshore, com a pirataria que existe nas zonas, com cada vez mais comércio marítimo. Hoje falamos de navios de LNG, e os portos, a privatização dos portos, a utilização, tudo isso. O que é que nos recomenda, obviamente, para além de nos formarmos, o que é que nos recomenda? Bom, muito obrigado novamente, Pedro. Bom, de fato, assim, o problema, digamos, de Moçambique é muito similar ao do Brasil, né? A gente também conta com legislações antigas, né? Mas a grande verdade é a gente pensar o seguinte: a gente tem que se movimentar e quando a gente fala de futuro, a gente fala agora, né?
Eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Aqui no Brasil, a gente está com uma grande discussão, por exemplo, a título das remessas postais, né? Que é a pessoa que compra, faz compras na Shein, faz compras no AliExpress e tudo mais. E só para vocês terem uma ideia, agora em agosto foi inaugurado um procedimento novo para cadastramento e estou falando agosto, tá, gente? Estou na metade de setembro. Foi inaugurado um procedimento para essas empresas se cadastrarem para poder aproveitar de uma isenção até US$ 50 dos produtos, né? Só para vocês terem ideia, ontem o secretário da Receita Federal aqui do Brasil, ele noticiou que um usuário, um cidadão somente já fez mais de 16 milhões de remessas no Brasil. Então, quando eu falo que isso é uma realidade, isso é agora, não é nem amanhã. Então, assim, é um mercado, quando a gente fala de comércio internacional, é um mercado muito grande, com muitas possibilidades, e que, de fato, os advogados eles precisam. E eu falo isso não só do ponto de vista do que vocês estão me trazendo da realidade de Moçambique, mas aqui do Brasil também. A minha área de direito aduaneiro, que é muito próxima do direito marítimo, ela é uma área que tem uma escassez de profissional no Brasil monstruosa. Eu consigo, como você mesmo falou, eu consigo contar na mão. E olha que a gente está falando de um país grande, né, em termos de extensão territorial. Então, eu conheço todo mundo que atua na área aqui no Brasil. Então, então assim, imaginem que se para a gente, que a gente já tem algum histórico um pouco mais elaborado, talvez, da matéria, já é um desafio, eu imagino, para vocês. Então, de fato, para todos que estão nos ouvindo, é uma grande oportunidade para criar uma dinâmica nova de trabalho e até aproveitando o que foi falado na palestra anterior, eu acho que os doutores ali que falaram foram muito certeiros no que eles estavam dizendo. Primeiro, língua estrangeira. Inglês é uma língua que tem que ser dominada se você quer trabalhar nessa área. Segundo, relações com escritórios do exterior. Isso é um fato. Direito marítimo envolve muita arbitragem, muitas relações que envolvem contratos internacionais. Você vai lidar com outros colegas, mesmo que ele esteja do outro lado da mesa, né, de uma sessão de arbitragem. E, de fato, existe muita demanda, porque um navio, para funcionar, ele exige um sem número de operações, né? E às vezes as pessoas elas só pensam em como o navio se desloca e na carga. Mas lembre-se sempre que todo navio tem tripulante. Esse tripulante ele precisa dormir, ele precisa comer, ele tem crise de saúde, né? A maior crise sanitária da história da humanidade, que foi a pandemia do coronavírus, ela resultou em navios sendo quarentenados em porto, né? Tripulação sendo vistoriada para ver se tem condições de adentrar o país. Então, isso tudo gera uma dinâmica completamente diferente de direito, que vai influenciar no direito do trabalho marítimo, que vai influenciar nas regulações que envolvem a própria natureza do trabalho. Então, existe muito trabalho a ser realizado, não só porque às vezes o pessoal pensa no marítimo e pensa, pô, vai ter o armador ali, do proprietário do navio, que é uma empresa monstruosa, aí tem 2, 3 advogados selecionados. Não, mas tem muita gente que está envolvida nesse processo. Quem recebe alguma colisão, algum abarroamento, ou até mesmo os tripulantes ali que têm interesses, têm direitos a serem provocados. Então, né, respondendo a tua pergunta, Pedro, eu acho que existe muita legislação a ser produzida, né, existe muito trabalho a ser feito, assim como no Brasil temos, e felizmente os nossos professores eles têm muito conhecimento, muito contato com relação a isso. Então, é possível, eventualmente, desenvolvendo o conhecimento, se formar grupos de pesquisa para discutir, debater e criar novas legislações, né? Ok, obrigado, Bruno. Nós podíamos conversar toda a tarde, não é? Mas já estamos a chegar à hora. Eu agora é passar a palavra aos colegas, se tiverem alguma questão, algum comentário. Penso que também fazem perguntas online, não é? Eu ainda sou dos antigos que não está habituado a estas coisas. Alguma questão, colegas, aqui para os nossos painelistas? Eu peço só para dizer, para o benefício de todos, o seu nome.
Acho que tem algum microfone ali para usar. Boa tarde, uma vez mais. Meu nome é Benício Macuaco, advogado estagiário. Estive aqui a acompanhar, juntamente com os demais presentes, e desde já louvar a explanação, ainda que o Dr. Uriel tenha sido muito claro, que olha, eu não vim aqui dar aulas, venho só para vos pressionar, a acordar, a despertar, para ver se começam a tentar caminhar nisto. Pronto, acho que funcionou, mas eu gostaria de, se calhar, tecer um comentário mais culminando com uma questão. Eu tive um contacto com um Porto Seco, na cidade da Beira, depois da faculdade, colaborei um pouco com a CCIS, CMA, CGM, Inland Services. Então, pronto, eu tive curiosidade de querer perceber a questão portuária devido quando recebi o contrato coletivo. Olha, como é que eu tenho um contrato que é regulado no âmbito do direito laboral, vamos lá, do direito laboral, não no contexto marítimo. Será que não existia, apareceu-me esta dúvida, será que não existia legislação específica que regulasse questões de contrato neste âmbito? Então, é por causa desta dúvida que fui descobrir que, afinal de contas, tínhamos legislação aqui em Moçambique que regulava essa questão, mas que foi inobservada. Então, eu gostaria de saber se é aplicável, mesmo existindo, porque eu percebi do meu contrato que não havia previsões daquele instrumento concreto que regula esta matéria, mas aplicou-se um outro, disposições que têm a ver com uma outra legislação. É aplicável, como é que eu coloco esta questão? Para questões contratuais neste âmbito, vamos lá, de portos secos, qual é a legislação, exatamente, qual é a legislação que deve ser aplicada? Porque, pelo que eu percebi, aplica-se uma outra legislação. Qual é a legislação que deve ser aplicada no contexto de contratos nesta relação portuária? Obrigado. Ok, obrigado. Mais, por favor. Vamos, se calhar, ver algumas questões, depois respondendo. Obrigado. Elísio de Souza, mais uma vez. Aliás, eu dirijo-me aqui. Antes, primeiro, congratular. Não posso deixar de congratular a belíssima apresentação dos nossos oradores, Dr. Ariel, Dr. Bruno, também a moderação do Dr. Pedro. Dizer que também intervenho usando o meu direito de contraditório, porque fui citado pelo Dr. Ariel, e com toda a razão. De facto, sou um apaixonado também pela área criminal e tive a sorte de fazer parte de um projeto, de um programa das Nações Unidas, que é da UNODC Global Maritime Crime Program, que é um programa específico para combate aos crimes marítimos. E pude, de facto, aprender que o mar, assim como foi o belíssimo introito do Dr. Ariel, o mar é um lugar em que praticamente toda a humanidade se resume no mar, praticamente. A nossa existência não seria possível sem o mar, e apesar de também ser um veículo para o grande desenvolvimento, o salto qualitativo humano, também se praticam os piores crimes por via do mar. E Moçambique é vítima de um desses crimes, que é o tráfico de drogas internacional. E, portanto, por aquilo que são as informações mais recentes das Nações Unidas, é que existe, portanto, penso que é aquela zona de Afeganistão, qualquer coisa, que depois a droga entra, disse que entra por aqueles corredores de Cabo Delgado, tudo pelo mar, e há lá um esquema. Então, isso mostra claramente que a nossa legislação, e inclusive também o exemplo que deu o Dr. Ariel sobre a pirataria, a nossa legislação tem que, de facto, evoluir. Foi muito difícil e acredito também que a implementação dos tribunais marítimos em Moçambique foi também um pouco graças a este programa,
de que fiz menção, que fez muito lobby, muita pressão para que esta lei de 96, não é, doutor? De 96 até ontem, que os tribunais fossem implementados. Não sei se não havia vontade política, não sei se não havia vontade judiciária para que eles funcionassem, mas penso que agora que eles estão a funcionar, acredito que tudo que se disse aqui em relação ao aconselhamento a todos nós, advogados, para podermos engrenar nesta nova área que parece marginal naquilo que são as áreas tradicionais, mas é uma área bastante importante e ela vai nos fazer, portanto, como disse, portanto, doutor Bruno, vai criar esta vontade de termos uma relação com outras jurisdições, com outros advogados, e isto vai dar um grande desafio e um grande salto qualitativo naquilo que são os advogados, portanto, de Moçambique. Portanto, eu sugiro que todos nós possamos, todos os dias, tentar pelo menos arranjar um tempo para desenvolvermos um pouco nossos conhecimentos nesta área e também, se não, sem fora qualquer publicidade, mas participar nesses grupos, nestes programas, nesses projetos que estão lançados para conhecermos melhor o direito marítimo. Obrigado. Ok, uma última questão, e porque depois já estamos a chegar à nossa hora e eu aprendi com outros painelistas mais experientes que a gente deve sempre deixar que as pessoas queiram fazer mais questões porque fica para quererem vir para a próxima, não é? Portanto... Boa tarde. Eu chamo José Gravata, maritimista. Saudar aos colegas, em especial ao Uriel, que é o colega que discutimos bastante, de forma feia às vezes, mas no bom sentido. Saudar-te mesmo, porque faz tempo que não lhe vejo. Saudar também o nosso brazuca aí, se me permitir o termo. E é assim que a gente trata aos brasileiros cá. Eu não vou comentar tanto, apenas trazer uma observação que eu acho que o Uriel podia trazer um pouco mais profundo disto. Eu sou maritimista por acaso, e a minha paixão profunda está agora na maritimologia. Fui parar no direito marítimo à custa do interesse de um colega que fizemos um curso superior junto no ISMO e queria a companhia neste curso. Fui parar lá sim. Mas eu tenho o meu falecido pai, que era um agente da frente de navegação, então existe lá um maritimista que eu nem ligava. Hoje já vejo uma luz bem acesa para poder abraçar isto e fazer negócio de verdade. E ganhar dinheiro. Há um slogan que eu uso, que é o mar é o emprego que não acaba. Volto a repetir. O mar é o emprego que não acaba. Digo mesmo sobre o turismo. Turismo sem mar, muitas das vezes, é zero. Então, conciliar isto é um ganho enorme. Minhas propostas de soluções para as questões levantadas é união para podermos mobilizar gente para o interesse no mar, é a união entre os maritimistas, em primeiro lugar. A união é fundamental. Investir com comprometimento no complexo da indústria marítima, a partir do Estado, a partir de nós, maritimistas, individualmente. Neste momento, andamos atrás das formações individualmente. Paga-se para caramba. Desculpa o termo, mas paga-se mesmo. Que eu diga ao Bruno, que estamos a convidar para entrar, não disse que é de borla, e deve dizer isso, mas é caro. E às vezes não se liga a esta questão. Minha tese do direito marítimo foi a questão dos tribunais marítimos, a sua personalidade, apesar da lei que tinha sido criada. Hoje sou um felizardo por ver a coisa já a andar, a ser implementada. Sei que esta semana está-se a tratar alguma coisa na Ponta do Ouro com relação a esta matéria. Este é um outro ganho, mas precisam envolver os maritimistas, porque parte desta componente que está lá a tratar desta matéria na Ponta do Ouro neste momento, parte deles não são maritimistas. Precisamos de ter os maritimistas a dizer
olha, a onda é assim, a onda de 5 metros é assim, quando ela faz isso é aquilo. É um exemplo apenas que estou a trazer, sem tirar mérito às pessoas que estão lá, porque também têm algum conhecimento. Mas é importante ter lá os maritimistas. Este complexo é fundamental a gente ter. O Estado tem que assumir, sistematizar a indústria, não é? E, acima de tudo, colocar uma dose bem forte na coragem, na afronta construtiva na indústria marítima para com o sistema, que, na verdade, trava, como disse há pouco tempo o doutor Uriel, o interesse progressivo desta matéria. O sistema é que trava. O desconhecimento, mesmo sabendo que existe um conhecedor, é barrado e não é divulgado. Entretanto, temos a costa que temos acima de 70% da nossa mercadoria vem do mar. Então, estas são algumas das observações que eu acho que é preciso ter. E Moçambique é um país marcadamente de prestação de serviços. Esta questão da arbitragem é fundamental, extremamente fundamental. Não tem como, se a gente quer ganhar dinheiro, se até o país quer ganhar dinheiro, tem que apostar sim, na verdade, como dizia o Dr. Bruno, nesta questão da arbitragem marítima. Vou parar por aqui. Obrigado. Eu vou lhe contactar, Bruno, através do Uriel, para pedir bolsa. Obrigado. Muito obrigado. Uriel, uns últimos comentários antes só de fecharmos. Bem, eu começaria por responder ao Benício. Na verdade, o regulamento de trabalho marítimo está inclinado para aqueles que prestam serviço na qualidade de integrantes do crew, em português, tripulação. Ok? Então, naturalmente que se eu trabalho numa embarcação, eu não tenho horário. Eu não estou com família. Eu estou sujeito a uma série de situações adversas, fora o risco e etc., que me garantem um regime especial. Olha, não é ao acaso, Bruno não quer roubar muito tempo, que a cidade nasceu por intermédio da Baixa. Se nós olharmos para Maputo, nasce na Baixa, e temos ali restaurantes, tudo nasce ali. Por quê? Porque as tripulações, a viagem pode sair da Austrália com direção Estados Unidos, e a tripulação vai parando e vai tendo que, vamos dizer, viver embarcada. É por isso que entende-se que há um regulamento específico, quer do ponto de vista de direitos, mas também do ponto de vista de obrigações. Então, o regulamento específico é para os tripulantes, é para os embarcados, é para aqueles que estão a trabalhar no navio, na plataforma e por aí além. Quem está no porto, em princípio, do ponto de vista de legislação laboral, é um colaborador, como não vou dizer nós, porque nós advogados não gostamos de ser chamados colaboradores, mas como qualquer outro, não é? E, então, provavelmente não foi aplicado por essa razão, mas denote e note que o regulamento de trabalho marítimo não é muito antigo. Então, ao longo de muitos anos, também foram se aplicando a lei laboral normal, ou então um outro instrumento que eu não sei se esquecemos, que é o regulamento de inscrição marítima, que ainda existe. Eu não me lembro de ter sido. Eu vejo serem criadas novas leis, novos instrumentos, mas não se revoga os antigos. E sabem por que não se revoga, colegas? É porque muitas vezes nem sabem que existe. Mexeu-se o Código Penal, meteu-se lá a pirataria, meteu-se isto. Mas a pirataria não é o único crime marítimo. Há tantos outros, baratarias e tantos outros, que se confundem, quem não entende, chama pirataria, barataria, parece tudo a mesma coisa. Mas isto por quê? Reitero, o problema assenta no desconhecimento. Gravata, meu colega, ele sabe, ele fez aqueles comentários, mas ele sabe que não é só que deixam de lado, é o medo
de estarem entregues só ao Dr. Couto. É que se nós disséssemos hoje que precisamos de 4 advogados para ir assessorar quem quer que seja, são capazes de não aparecer 4. Estou a mentir? Então, o que o Estado tem estado a fazer ao longo de anos sobre esta matéria é: vamos mexer no Código Comercial, sim, mas quando chega a parte marítima, olham para os lados, perguntam-se quem sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. Ok, coloca aí que isso vai ser tratado num regulamento específico, que depois ficam 20 anos sem surgir porque não se sabe. Os tribunais marítimos, eu tenho quase a certeza, como disse o doutor Elísio, que foi pressão de fora, porque de 96 a 2023, convenhamos, o que levou a que, desde a aprovação da lei 96 até agora, os tribunais não existissem? E já se formou juízes em fiscal, já se formou juízes de aduaneiro, já se formou magistrados em tudo quanto é área, mas a área marítima estava lá esquecida. E mesmo agora, vão me perdoar, mas eu tenho a certeza que a formação dos magistrados continuará a ser um desafio na componente marítima. Então, esta apetência que nós queremos trazer aos colegas quer dizer, não é porque direito marítimo é chique, é bonito. Doutor Pedro está aqui, ele é um dos profissionais que eu reconheço no mercado nesta área. E praticamente, não me ouçam os colegas, não se chateiem, mas praticamente acaba não tendo concorrência. Mas o que isso significa? Significa que os colegas que estão aqui, doutor Elísio, na área criminal marítima, tem um caminho enorme. Quem trabalha com contratos tem um caminho enorme. Quem trabalha com laboral tem um caminho enorme. Quem fez oil and gas tem um caminho enorme. Porque, em bom rigor, as normas vão sempre mudar quando o cenário é marítimo. Dr. Carlos Martins, nosso ilustre bastonário, eu sei que é apaixonado por arbitragem. Brasil tem um centro de arbitragem marítima. Moçambique tem centro de arbitragem, não sei se lida com frequência com arbitragem marítima. É uma área que movimenta milhares de milhões em todo o mundo. Moçambique não é diferente nessa matéria. Então, o potencial está lá. Formações são caras, Gravata, são. Mas a ordem e a Maritime Law estão a abrir uma janela. Está aqui. A janela está aberta. O ilustre bastonário, o Bruno, em momento oportuno, vão transmitir como é que se vai materializar esta ideia de formar advogados nesta matéria. É um assunto que está em cima da mesa e a qualquer momento, para advogados, para magistrados e etc., a janela está aí. Sem estudarmos, Pedro, sem entendermos, vamos continuar sempre aqui não se mexe a lei, não se faz isto. Eu vi quando foi aprovado o Código Comercial. 2 dias depois, vi colegas nossos advogados a caírem em cima do que foi feito ali. Eu vejo quando é mexida a lei penal, os comentários saem um mês depois, mas o regulamento de trabalho marítimo, por exemplo, já tem anos, ninguém tocou aquele assunto, não é? Os contratos marítimos são de 1888, ninguém se levanta contra isso. E tantas outras matérias, a matéria criminal, caso não saibam, o doutor Ilícito tem mesmo razão, o tráfico de drogas é só um dos N males que está lá. Nós temos a questão do terrorismo, existe terrorismo marítimo, nós nunca sabemos se aquilo que nós chamamos de pirataria, se foi de facto pirataria, se é terrorismo marítimo, não sabemos de onde é que entram as armas que alimentam aquela situação. Então, há margem para tudo, Pedro, e eu acho que este é o momento de nós acordarmos e sairmos deste sono que já vai longos anos. Obrigado, Daniel. Acho que não podia ser concluído de melhor maneira. Bruno, eu
Já estamos mesmo em cima da hora e já estou a ver aqui caras, mas deixe-me agradecer o facto de ter-se juntado a nós do Brasil. Espero em breve tê-lo aqui conosco também e poder-nos conhecer pessoalmente e falarmos um bocadinho. Já vi que o interesse está despertado e certamente com a ordem que iremos continuar a falar muitas vezes. Obrigado, Bruno. Obrigado, Ariel. Ilustre bastonário e amigo, muito obrigado e obrigado a todos. Temos que tirar aqui tudo. Tira primeiro. Nós dois. Bom, para terminar, e chegamos então ao fim de mais um dia que igualmente encerra as sessões de debate que estiveram a ocorrer desde o dia 11. Seja pela necessidade de sermos vigilantes àquela que é a violação de direitos fundamentais, pela incontornável necessidade de especialização e celebração de parcerias, eu estou convicta que cada um de nós saiu aqui com uma mais-valia. Gostava de agradecer a oportunidade que me foi conferida de cá estar e, igualmente, a participação de todos, quer pela via presencial como virtual. E para encerrar, eu gostava e tenho a honra de convidar ao pódio o ilustre bastonário, por favor, Dr. Carlos Martins. Uma palavra de agradecimento a todos os advogados e advogadas que nestes 5 dias de intensa atividade participaram das atividades da Semana do Advogado. Como devem ter acompanhado nas diversas plataformas, a Semana do Advogado foi comemorado em todos os conselhos provinciais, nos 11 conselhos provinciais. Foi um movimento interativo, foi um movimento intenso e penso que valeu a pena passarmos esta semana próximos, com debates sobre temas atuais, e penso que a classe sai fortalecida e sai esclarecida acima de tudo. Estes eventos vão continuar, como já tive a oportunidade de dizer, e volto a repetir, porque não é demais repetir isso, salvo a repetição, que há uma necessidade de participarmos, dos membros participarem nas atividades da Ordem. Lançamos um concurso para o preenchimento das diversas comissões pelos comissários. Há advogados que participaram, portanto concorreram, há advogados que não concorreram. Naturalmente que há muitos advogados que vamos abordar para fazerem parte, independentemente de terem concorrido ou não. Os que concorreram também vão fazer parte, porque precisamos de todos para termos uma classe forte, credível
mas acima de tudo, uma classe que se protege ela mesma por dentro dos ataques que podem acontecer por fora. A nossa força só surtirá efeito como classe se efetivamente estivermos unidos. A união faz a força, já diz um adágio popular. Não vou me alongar nesta hora, vou simplesmente desejar a todos um excelente final de semana, na convicção de que a Semana do Advogado desta semana conseguiram colher ensinamentos e serem daqui mais fortalecidos. Um abraço para vocês todos e para as vossas famílias e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Thank you.